eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena e estou aqui hoje para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Um precioso recurso para que eu e você possamos estudar a poderosa Palavra do Senhor. Nós temos usado a revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Hoje vamos estudar a lição de número 29, ou o estudo de número 29. Essa lição está registrada entre as páginas 134 e 136. O tema da lição de hoje é Ética Cristã. Vamos estudar sobre a sua formação e a sua essência. Para darmos seguimento ou prosseguimento ao nosso estudo, eu quero, antes de mais nada, ler um texto da Palavra do Senhor, que é proposto pelo autor para servir de base para a nossa reflexão. Esse texto está indicado na passagem escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto em sua segunda carta, segundo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo de número 17. E aqui, propondo o ministério da reconciliação, Paulo nos diz assim: portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens. Contudo, já somos bem conhecidos por Deus e espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Não estamos, de novo, nos recomendando a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de modo que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Porque se enlouquecermos, é por Deus que enlouquecemos. Se não perdemos o juízo, é por vós que não o perdemos. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que novas coisas se fizeram em sua história de vida. Amém? Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Fantástico o que o apóstolo Paulo, na verdade, nos ensina nesse texto. Isto me chama a atenção sobremaneira, porque o apóstolo Paulo está fundamentalmente preocupado em mostrar nesta passagem que escreve à igreja de Corinto a ideia de que nós não podemos viver por aparência. Nós temos que viver de coração, sendo aquilo que reflete a glória de Deus nesta terra. E é interessante que ele estabelece como parâmetro, como padrão para o nosso comportamento, não os padrões humanos, mas o padrão de Cristo, o padrão espiritual que vem como prerrogativa na vida daqueles que se estabelecem como servos do Senhor. Quando nós pensamos em ética, nós pensamos em uma palavra grega, a palavra grega ethos. Esta palavra, ela pode ser traduzida por modo de viver no mundo. Talvez de uma forma mais concisa pudéssemos afirmar, são os nossos hábitos e os nossos costumes. Como nós já vimos em alguns estudos atrás, a ética, ela é aquela regra de conduta que emerge do outro. Você provavelmente vai se lembrar, há pelo menos 2 estudos atrás, quando conversamos sobre o surgimento do mundo grego antigo concebido a partir da polis, que era o lugar de muitos. E eu me lembro de ter passado a você a impressão e o entendimento de que naquele tempo foi necessário estabelecer uma organização social. E nesta organização social foi preciso estabelecer limites
para que ninguém invadisse o espaço alheio. E é daí que vem a expressão de que ética emerge do outro. Isto é o outro quem estabelece para mim o limite existencial que eu posso experimentar, que eu posso estabelecer em minha trajetória de vida. Quando nós pensamos em ética, nós pensamos, do ponto de vista cristão, que é o que nos interessa aqui, num conceito que passa pela Bíblia. Então é bom que você saiba que quando se pensa em ética cristã, está se pensando na ética que passa pela Bíblia, a poderosa palavra de Deus, que, como já vimos também em estudos passados, se estabelece como nossa única regra de fé e conduta, de fé e prática de vida. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz que nós não podemos mirar o nosso comportamento nos padrões humanos, mas devemos mirar o nosso comportamento numa referência divina, espiritualmente concebida pelo Deus Todo-Poderoso para a nossa existência. E aí nós entendemos que existe uma sensível diferença entre a ética filosófica e a ética cristã. Fundamentalmente, a ética cristã, ela passa e começa pela revelação. E nós conhecemos a revelação da palavra nesse relacionamento com Deus. Esta revelação, ela dá origem àquilo que estabelece a ética cristã, que é exatamente a verdade. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos nos santificar pela verdade. Jesus Cristo, em uma oração conhecida como oração sacerdotal, declara a responsabilidade que cada um de nós deve ter em se santificar pela verdade. E ele diz, Senhor, santifica-os na verdade. E ele diz, a tua palavra é a verdade. Eu e você não podemos nos esquecer deste conceito. Quando nós pensamos em ética filosófica, já há um entendimento completamente diferente. Primeiro, porque ele não começa com a revelação, ele começa com a razão. E ele está, como resultado, possuindo sempre uma busca constante. Então, ele está sempre procurando, buscando respostas, diferentemente da verdade que pode santificar e transformar a nossa vida. Então, há uma sensível diferença entre ética filosófica e ética cristã, ou ética cristã e ética filosófica, como queira. Nós vamos então valer a palavra de Deus para a nossa existência, ou nos valer da palavra de Deus para a nossa existência cristã, nesta ética cristã, neste modo de ser no mundo cristão, a partir do que o autor vai nos mostrar aqui, norteando todo o nosso estudo, naturalmente, como eu disse e repito, com base na poderosa palavra de Deus. O primeiro tópico proposto pelo autor da lição é ética cristã e os 10 mandamentos. Quando nós pensamos em 10 mandamentos, nós pensamos basicamente em um código que foi estabelecido por Deus para moralizar o comportamento humano. Então, havia da parte de Deus uma enorme preocupação em moralizar o comportamento humano por um código de conduta. E é daí que surge, numa visão veterotestamentária, isto é, do Velho Testamento, o que nós conhecemos como 10 mandamentos ou decálogo, tanto faz. O importante é que foram 10 prescrições da parte de Deus para o comportamento humano já no Velho Testamento. Na medida que Deus quer organizar espiritualmente o relacionamento que o seu povo deveria travar com ele, deveria estabelecer com ele e nas suas várias dinâmicas sociais. Nós vamos então começar pensando em pelo menos 3 dinâmicas que os 10 mandamentos estabelecem para os nossos relacionamentos interpessoais. O primeiro deles é o relacionamento com Deus. Isso fica claro nos versículos 2 e 3 do livro de Êxodo, no capítulo 20. Preste atenção. Eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. E então ele diz, não terás outros deuses além de mim. O que Moisés apresenta ao povo, nesta primeira parte, e como eu disse há pouco, nesta primeira dinâmica do relacionamento que o povo deveria travar no plano interpessoal, era que o padrão que Deus exigia, demandava deste povo para se relacionar com ele, era exclusividade. Deus exigia exclusividade. Então, a primeira parte destes mandamentos, digamos assim, a primeira parte passa pelo relacionamento com Deus. E Deus estabelece aqui alguns parâmetros que o povo deveria observar, como, por exemplo, não fazer imagem de escultura, nem adorar imagens de escultura, e tudo isso porque a palavra do Senhor declara nesses 10 mandamentos que Deus, ele é um Deus vivo, um Deus que muda a nossa sorte. É por isso que esse texto começa dizendo, eu sou o Deus que tirou você, povo de Israel, da terra do Egito, da terra da escravidão. Então não faz sentido adorar uma estátua, apenas a mim. Eu quero exclusividade. É interessante que esta dinâmica no relacionamento com Deus estabelece uma ética que passa por este caminho e tão somente por este caminho. Mas não há apenas esta dinâmica. Como eu disse há pouco, são pelo menos 3 dinâmicas possíveis e estabelecidas nestes 10 mandamentos. A segunda dinâmica é o relacionamento familiar. Havia uma preocupação da parte de Deus em que a família se tornasse, de fato, a célula máter da sociedade. Isto é, a célula mãe da sociedade. O piloto para a existência da sociedade. E a palavra do Senhor, especialmente no versículo 12 deste texto de Êxodo, capítulo 20, nos diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui a clara evidência de que Deus tinha uma preocupação peculiar com a família. Deus queria muito que a família vivesse de maneira harmoniosa e já nos 10 mandamentos ele estabelece, ele prescreve uma ética, uma conduta que exigia do povo respeito no ambiente familiar, honra no ambiente familiar. Infelizmente não é o que nós temos vivido nos nossos dias. A família tem se degradado moralmente de tal maneira que os relacionamentos são extremamente desrespeitosos nas várias dinâmicas da família. Naquilo que está relacionado ao casamento, na criação dos filhos, na maneira como os filhos se reportam aos pais. Enfim, há uma desvalorização completa deste ambiente que foi alvo da preocupação divina já desde o início. Aliás, na lição que vem nós vamos conversar sobre isso de maneira mais profunda. E há uma terceira dinâmica apresentada neste livro de Êxodo, referente aos 10 mandamentos, em especial quando o texto fala sobre relacionamento com os semelhantes. Então, note, a primeira dinâmica versa sobre o relacionamento com Deus. A segunda dinâmica versa sobre o relacionamento com a família. E a terceira dinâmica de conduta nesse texto versa sobre o relacionamento com os demais semelhantes. E é interessante que aqui, pelo menos, há alguns conceitos práticos que Deus gostaria que fossem evidentes, que fossem relevantes no comportamento do seu povo. E então, por exemplo, o versículo 13, o 14, o 15 e o 16, esses versículos, sobretudo, nos dizem assim, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho ao teu próximo, e o 17 é fantástico. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Percebe como esta é uma preocupação que Deus tinha em mudar a história deste povo e naturalmente diferenciá-lo.
E esta é uma palavra que você precisa ter em mente em letras garrafais. Quando nós pensamos em ética cristã, nós pensamos em uma proposta que diferencia o servo de Deus do comum. É como os nossos jovens, pelo menos aqui na primeira Igreja Batista de Mantena, gostam de dizer: nós devemos ser incomuns, isto é, nós devemos fazer imensa diferença neste mundo. E aí você vai percebendo que as lições, elas se complementam, porque aquilo que dissemos algumas lições atrás faz sentido agora. Deus sempre quis que nós fôssemos sal da terra, luz do mundo. Então a ética cristã, ela passa por ser diferença, ou marcar, melhor dizendo, diferença no contexto no qual eu e você estamos inseridos. E isso só vai acontecer se o nosso comportamento, e aqui quero fazer um link do Velho Testamento com o Novo Testamento, só vai fazer diferença o nosso comportamento neste mundo se nós, como Paulo disse lá em 2 aos Coríntios, não formos apenas crentes de aparência, mas formos servos de verdade, no coração, na mente, com um comportamento que seja de decisão por Cristo, de posicionamento diferenciado. Guarde isso, porque é por aí que passa a ética cristã. E aqui quero fazer uma pergunta que pode servir de reflexão e até de aplicação ao seu coração já a essa altura da lição. Será que o seu comportamento tem marcado diferença na vida das pessoas com as quais você se relaciona? Será que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de exclusividade? Ou será que você tem dividido a atenção de Deus com outros deuses? E aí, quando eu digo deuses, falo isso entre aspas, porque há muitas coisas que podem se tornar deuses para nós. Eu disse isso em uma pregação há pouco tempo. A nossa televisão pode ser um Deus. O nosso dinheiro pode ser um Deus, a nossa casa pode ser um Deus, os nossos amigos podem ser deuses para nós, podem ocupar o lugar de Deus. E aí tome cuidado, porque Deus exige exclusividade. E nós só vamos marcar diferença nesse mundo se nós nos relacionarmos com Deus de maneira exclusiva. E aí, naturalmente, isso vai ter impacto direto no relacionamento familiar, porque vamos querer agradar a este Deus nesta dinâmica familiar e automaticamente com os nossos semelhantes, porque haverá um impacto direto. Quando eu me relaciono com Deus, eu mudo a maneira de me relacionar com as pessoas com as quais eu convivo. Então chegamos à segunda ideia deste autor, ou o segundo tópico proposto por este autor. Na verdade, o segundo e último tópico. A ética cristã e as bem-aventuranças. Nós precisamos entender que a ética cristã, ela é para uma vida prática e não teórica. Guarde isso. Eu queria destacar que as bem-aventuranças aparecem num importante sermão pregado por Jesus Cristo, que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, o sermão em si. Mas as bem-aventuranças estão logo no início deste sermão, quando ainda no capítulo 5, a partir do versículo 3, sobretudo, até o versículo de número 11, a Bíblia diz que Jesus propõe uma proposta, e aí quero ser redundante mesmo, ele propõe uma proposta para que eu e você tenhamos um comportamento diferente, que seja prático do ponto de vista espiritual. Então veja bem o que Jesus ensina, é o que nós chamamos de bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou humildes de espírito, dependendo da versão, pois deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, gosto desse versículo 8, porque ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Santidade nos aproxima de Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem reconciliação e paz no comportamento das pessoas, pois serão chamados filhos de Deus. Então não somos como filhos das trevas, ou não podemos ser, que semeiam discórdia. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, porque fazer justiça incomoda e nós precisamos chocar por lutar pela justiça, por fazer justiça. Bem-aventurados são aqueles que são insultados, perseguidos e sempre que forem alvos de mentira por aqueles que dizem todo mal contra aqueles que andam com o Senhor e então recebem toda sorte de tribulação por causa do Senhor. Bem-aventurados serão estes que andam com o Senhor. Pastor, o que é ser bem-aventurado? A palavra bem-aventurado é a palavra grega makarios. A palavra grega makarios significa abençoado, feliz. E uma terceira possibilidade de tradução é invejado. Nós precisamos construir um relacionamento que passe por essas três importantes bênçãos da parte de Deus. Nós precisamos ser servos abençoados. E abençoados são aqueles que recebem presentes da parte do Senhor. Ou o maior presente da parte do Senhor, que é o reconhecimento. O reconhecimento de ser um filho de Deus, de ser um servo de Deus. Este, na verdade, é o melhor título que eu e você podemos ter. O de abençoados pelo Senhor. E eu e você precisamos guardar isso na mente, porque quando nós nos tornamos alvos da bênção de Deus e entendemos que isso vem em reconhecimento àquilo que eu e você estamos construindo nesta terra, isso nos torna cada vez mais próximos do objetivo de Deus para a nossa existência, dentro de um processo naturalmente de aperfeiçoamento. Quando eu penso na ideia de ser feliz, você pode traduzir a palavra bem-aventurado pela expressão feliz, eu penso naquele que tem alegria independentemente das circunstâncias, né? Então ele não é apenas alvo dos presentes de Deus, da bênção de Deus, do reconhecimento de Deus, mas ele é também dominado, preenchido pela paz que vem do Senhor. Então este é feliz independentemente das circunstâncias. Ele pode ter dinheiro ou não, porque ele não apenas está, mas ele é feliz, porque Deus garante a sua caminhada. E quando eu penso na ideia de invejado, eu penso na ideia de admirado. Nós precisamos ser alvos da admiração das pessoas. Esta expressão invejado aqui é uma expressão que não pode ser entendida neste texto em especial de maneira pejorativa. A ideia aqui é aquele que causa impacto e admiração na vida das pessoas. Será que nós temos sido assim? Será que o nosso comportamento tem sido relevante de tal maneira que as pessoas nos admirem? Evidentemente, isso não vai nos isentar de perseguições, de mentiras, como o próprio texto diz, porque, aliás, servir a Deus pode gerar esse tipo de incômodo ao inferno. E na medida que o inferno, dirigido por Satanás, o inimigo das nossas almas, e todas as hostes infernais, na medida que há incômodo no inferno, evidentemente, isso, além de chancelar, corroborar o nosso testemunho e nos provar que nós realmente estamos no caminho certo, também está implicado com a ideia de que Satanás não quer perder terreno. Então eu e você precisamos ter em mente que Deus nos chamou para fazer diferença e viver de forma diferente neste mundo. Então guarde um conselho que esse texto nos ensina. E eu quero frisar aqui em especial o versículo de número 8. Seja limpo de coração. Seja limpo de coração. O limpo de coração é aquele que foi mudado, transformado pelo Senhor. Tem uma nova mente. Enxerga a família, enxerga Deus, enxerga as pessoas de uma maneira completamente diferente. E por isso tem um comportamento compatível com a regra de fé e conduta que é a palavra.
seja limpo de coração. Você será humilde o suficiente para reconhecer os seus erros, responsável o suficiente para tratá-los e, acima de tudo, você terá como alvo o aperfeiçoamento da sua história, para se tornar cada vez mais próximo de Deus e mais parecido com a imagem de Cristo. Que Deus nos abençoe e que eu e você guardemos esse estudo como uma preciosidade, que nós guardemos este estudo como um presente de Deus para a nossa história. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula da nossa Escola Bíblica Dominical.